De volta com Conexão Popular. Estamos falando de geração de emprego, industrialização. Um especialista na área, Rubens Fernandes, hoje nos dá o prazer de participar do Conexão. Um nicho que, na minha avaliação, eu queria saber na sua, Rubens, é a economia criativa na região do Vale do Paraíba. Taubaté e na região metropolitana. Exceto o litoral, Serra da Mantiqueira e a querida Santa, o resto eu vejo como muito mal explorado, né? Não sei se é gestão, não sei se na economia criativa está faltando criatividade, né, para quem cuida disso. Como é que você vê esse nicho hoje, turismo, cultura, numa região tão rica como é a nossa e uma cultura tão rica como é, por exemplo, Taubaté? Como é que você está vendo isso? Está pouco explorado na sua avaliação? Eu acho que sim, e muito pouco explorado, né? Aliás, é questão de vontade política, né? Geralmente os prefeitos eleitos, ou eles no comando, eles se preocupam muito pouco em buscar recursos. Eles querem buscar recursos sobre emendas, ir para Brasília, buscar os projetos. É uma dependência, eu acho que é um paternalismo ao contrário de você ter que buscar no governo do Estado, no governo federal. Sendo que o mercado dele, aonde ele vive, está aberto para a cultura, é fértil. Você pega Pindamonhangaba, aquela parte da serra de Pindamonhangaba, né, do Rio Piraquama, né, do Ribeirão Grande. Você pega Guaratinguetá, que já emenda com esse mesmo projeto, né, e as festas populares, aquilo tudo, elas existem. Mas elas existem quase que por força da vontade popular e não da vontade política. Não sei se estou me fazendo ser entendido. Sim. Pela vontade popular e não pela vontade da política. Eu acho que tem que abrir mais isso, né? E a criatividade do ser humano, né? O ser humano é muito criativo. Hoje existe o MEI, né? Que é o microempreendedor individual, que todas as prefeituras têm, onde você pode fazer um curso de cuidador e vai lá e passa a ser formalizado, não fica na informalidade. Acho isso fundamental. Eu expliquei cuidadora, até porque passo um momento com a minha mãe, com todo esse processo após a morte do meu pai. Mas tem tantos outros, né, de artesão, enfim, de tudo aquilo que você tocou, que pode alavancar a economia da cidade. E deve alavancar a economia da cidade. Porque o ser humano é criativo, mas está escondido isso. Está escondido até pela formação cultural dele, até pela formação educacional dele. A família, talvez essa geração essa geração mais jovem, ela não tá sob uma pressão, mas a geração mais antiga, a minha, talvez a do teu pai, ela exigia que você fosse isso ou aquilo, aquele negócio todo, né? Mas ainda tem, infelizmente, trazer essa cultura, principalmente nas cidades menores, né, na região da Serra. Mas o mais importante é você buscar e formalizar isso na parte cultural, na parte de turismo, enfim, essas festas religiosas que são fantásticas. Ela, na verdade, todo mundo gosta, todo mundo participa, mas não pela vontade do povo. Eu acho que tem que haver mais vontade política, porque quando você fala em fazer um carnaval, todo mundo fala, não, mas não tem dinheiro, não tem isso, tem aquilo. Mas é a vontade do povo, né? Você tem que não fazer como antigamente, né? De você dar futebol e circo para a população, não, nada disso, não. É você dar trabalho, dar riqueza, mas dar alegria e poder participar com momentos de tranquilidade, de prazer para a população. Então, eu acho que é muito mal explorado, principalmente a região serrana. O litoral, ele explora... Quando eu disse que, com exceção da serra do litoral, que pela sua beleza natural já atrai o turista, mas que também é mal explorado. Mas, Miguel, se me permite... vai para Ubatuba, os preços sobem de forma exorbitante numa alta temporada. Não, a fila é absurda. Não se trata bem o turista. Não, a fila é absurda, não é? Absurda. Então não tem uma estrutura para o receptivo no turismo. Então a própria beleza natural atrai o turista, mas eles também não fazem uma gestão do receptivo para o turista. Aí você me ajuda a complementar a minha linha de pensamento, que acho que está faltando. Ocorre o seguinte...
a região serrana, tudo bem, você tem lá, o turista vai naturalmente, é Campos de Jordão, é isso, aquilo, o litoral, só que não tem profissionais adequados, estrutura adequada, né? Não tem como receber esses turistas. Você enche Ubatuba com 300, 400 mil pessoas. Falta água, falta luz. Falta água, falta luz, filas enormes, né? E o prefeito ele tem que ter uma vontade política, desenvolver isso, buscar isso como um nicho de negócio para a cidade. Não só para os comerciantes, não só para as pessoas que dependem, né, financeiramente desses turistas que lá chegam, dessas pessoas, porque é muito comum hoje as pessoas morarem em Taubaté de segunda até sexta, sábado e domingo morar em Ubatuba, né? Vai direto. Então, acolher essas pessoas e saber explorar essas pessoas para que você possa ter um nicho de investimento para a cidade. Isso precisa de muito estudo, precisa de uma demanda, né? E de vontade também, né? E aquilo que eu deixo bem Você claro, já tinha dito, vontade uma política, vontade né? política. Vontade Agora, política. Rubens, na sua avaliação, qual é o pulo do gato? O que falta para a região metropolitana? Eu já falei isso uma vez aqui, sair do papel, sair do decreto. Deslanchar. Qual é o pulo do gato para a região metropolitana? Dá um passo à frente. Um prefeito que assuma a presidência e tenha torque, vontade política e queira realmente pensar no todo, não pensar individualmente na sua cidade. Lógico, eu trabalho para dar sustentação para minha família, eu trabalho para dar estudo para minha família. O que vier a mais, eu tenho que distribuir. Eu acho que essa é a lei do cristão, é a lei de você viver em unidade, de você viver em conjunto, e é assim que eu entendo. Só que está faltando isso na região metropolitana. Ela já está com quase 10 anos, Sim. Vai fazer 10 anos, ela não sai do papel, ela não deslancha, da mesma forma que, me perdoe falar, o Codivap, ele não funciona. O Codivap teria que ser um apoio às prefeituras e funciona de outra forma. O Codivap teria que ter profissionais competentes, que pudesse fazer a distribuição para as prefeituras. É assim que tem que funcionar, já que ele é um órgão que reúne as unidades, que são as prefeituras. Aí o conjunto tem que dar apoio, né? Ter um procedimento de divulgação e de mídia, né? Ter profissionais, jornalistas, para poder ver o que está acontecendo nas prefeituras, divulgar isso com mais amplitude, para que o Codivap seja forte, para que a região metropolitana seja forte. Olha, tem que se pensar também numa coisa que, ou ficamos com o Codivap ou ficamos com a região metropolitana. Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Lógico, um tem uma função mais de diálogo entre os prefeitos, mais de liberdade. A região metropolitana ela é mais presa ao governo do Estado, a normas e regras, e o Codivap não. Mas há de se decidir. O bom governante, o bom prefeito, o bom político, ele não se preocupa, né? Ele atende às regras. E se as regras não condizem com a população, ele muda, para que você possa adaptar aos interesses da população. Que eu acho que essa é a função da política e dos órgãos que agregam as prefeituras. Para Rubens, por sermos um polo universitário, Taubaté, mesmo São José, nós vamos falar da nossa realidade. Isso não seria um facilitador na diversidade de negócios na nossa cidade? Tem que ser mais usadas. Né? Você tem, né? Não vamos esquecer o Cone Leste lá. Né? Você tem uma Unesp. Sim, sim. Né? A região é um polo Você tem uma USP lá em Lorena. Então, você tem faculdade comunital, né? Uma faculdade de responsabilidade, de tudo. Assim, então, eu acho que falta ser usada, né? E ela tem... Eu acho que o governo, ele falha nesse ponto, né? Há uma preocupação de obras, e é lógico que as obras são necessárias, mas acaba não existindo obras e acaba não existindo uma amplitude espiritual, uma amplitude mental, educacional, que fica aquém de todo um trabalho que eu acho que é a responsabilidade, sim,
de uma prefeitura, de um legislador, de um chefe de executivo, de pensar no ser humano, não só ele individualmente, ele como um todo, vivendo dentro da sociedade que é a cidade dele. Eu acho que isso falta muito, falta essa responsabilidade. É uma preocupação, me perdoe, mas é um ego completo e é uma coisa tão fechada que só meia dúzia entram e que a cidade fica... E por incrível que pareça, a população acompanha isso. Acompanha É incrível isso, né? Não dá para entender isso. A população acompanha isso e não consegue enxergar que isso é ruim para ela, para os filhos dela, para os netos dela. Mas ela, infelizmente, acompanha. Nosso tempo, infelizmente, esgotou. Rubens, eu queria agradecer. Muito bom, muito gostoso. Foi uma oportunidade. Muito bom assunto, muito boa a sua presença aqui. Eu queria que você fizesse uma consideração para os nossos telespectadores com relação ao que pensar daqui para o futuro. Com relação à geração de empregos, você acha que essa crise ela é passageira? Ela vai ficar aí por um período maior do que se imagina? Queria que você desse o seu recado para o nosso telespectador, Rubens. Primeiro, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né? Uma oportunidade rara. E dizer que a nossa luta, nosso trabalho, eu acho que isso é uma vocação, a gente vai continuar fazendo isto com muita responsabilidade. E esperamos, e tudo está indicando que o 2017 ainda vai ser muito difícil, mas 2018, 2019, eu tenho certeza absoluta que as cidades vão deslanchar e temos que fazer um trabalho muito forte, muito interessante, né? E cada cidadão, cada ser humano, né, que vive na sua cidade tem que buscar, né, no seu governante a responsabilidade e a vontade política de não deixar de fora a geração de empregos, o desenvolvimento econômico, porque é isso que alavanca uma sociedade e uma economia. Muito obrigado, Rubens Fernandes. Eu quem agradeço. Obrigado, Miguel. Nos veremos mais vezes, conversaremos muito ainda sobre esse assunto que é de suma importância para mim, para ele, para você, para toda a sociedade. Afinal de contas, estamos todos nessa recessão e temos que achar horizontes para sairmos dela. Muito obrigado, Rubens Fernandes. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha no Canal 4, pela TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Forte abraço, até a próxima.